da regulamentação profissional dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às epidemias. Cosmo, só lembrando que você vai ter 20 minutos para a sua apresentação. Quando você chegar nos 15, eu vou levantar uma plaquinha para você saber que tem 5 minutos para concluir, tá ok? Isso vai mesmo para as pessoas. Vocês sabem. Se você deixar alguém para passar, eu vou passar aqui mesmo. Pode passar? Pode ser. Boa noite aos presentes. Boa noite a todos os espectadores, em especial ao meu orientador, o professor Marconi. O meu trabalho é a monografia, com conclusão do curso de graduação do curso de Direito da Unifacex, tem o tema Regulamentação Profissional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias. No trabalho será mostrado como surgiu a categoria profissional dos agentes comunitários de saúde e consideram as efetivações sem submissão a concurso público. Busca-se justificar a constitucionalidade da regulamentação profissional e demonstrar o comportamento da Justiça do Trabalho e da Justiça Comum em algumas ações judiciais que envolveram a categoria. Trata-se de um trabalho interdisciplinar que percorre as áreas de direito constitucional, direito administrativo, direito civil e direito do trabalho. Como definição do problema, o ingresso dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias no serviço público sem submissão ao concurso público é constitucional? Como se comportou o Judiciário, já que o artigo 37 da Constituição Federal estabelece como regra o concurso público? O presente trabalho tem grande importância para a comunidade científica, porque trata-se de um tema atual que envolve alterações constitucionais e que criou uma nova modalidade de ingresso no serviço público. Tem como objetivos abordar a evolução histórica da categoria de forma sucinta, porque é uma história muito longa, apresentar o que mudou após a emenda 51 e a lei 11.350, que regulamentou a emenda, demonstrar a constitucionalidade das efetivações à luz da Constituição Federal e mostrar o comportamento da Justiça do Trabalho e os conflitos de competência entre Justiça do Trabalho e Justiça Comum. Breve sumário, o segundo capítulo é a evolução histórica, o terceiro capítulo, a alteração constitucional que amparou os agentes comunitários, agentes de endemias e agentes comunitários, o quarto capítulo, o comportamento da Justiça do Trabalho sobre a validade das contratações, à luz da emenda constitucional 51, e, por fim, os conflitos negativos de competência entre Justiça do Trabalho e Justiça Estadual. Não poderia iniciar o trabalho antes de fazer uma breve explanação sobre a história da categoria, uma história antiga que começou em 1946, com os primeiros agentes de endemias que foram recrutados para o trabalho de combate a endemias, em especial a febre amarela, foi o sistema do Serviço Nacional de Febre Amarela. Posteriormente, 10 anos depois, foi criado o Departamento Nacional de Endemias Rurais, com mais amplitude, onde se tratava de campanhas de calazar, leishmaniose, entre outras endemias, e incorporou o Serviço Nacional de Febre Amarela. Em 1970, foi editado o decreto 6.623, que reestruturou o Ministério da Saúde e criou a Superintendência de Campanha de Saúde Pública, a SUCAM. E aí a SUCAM, todos aqui lembram dos guardas sanitaristas que tinham poder de polícia, nossos pais, nós mesmos, que não somos jovens. Do guarda da SUCAM tinha um poder de polícia antigamente, não é como a gente de endemias de hoje, que pede permissão para entrar na casa. Na época, esses agentes eles tinham poder de polícia para fazer fiscalização e combater algumas endemias. E aí, em 1999, os agentes de endemias da antiga SUCAM passaram a ser municipalizados. E aí surgiu um novo grupo de agentes de endemias, neste caso, contratados diretamente pelos municípios, mas também por processo seletivo público e não concurso público. E aí foram renovando o contrato e foram se perdurando no serviço público e o contrato passou a ser de tempo determinado. Só em 1990 surgiu os agentes comunitários de saúde, diante da necessidade do Ministério da Saúde de implementar um programa de serviço de saúde diretamente com a comunidade. E aí foram recrutados agentes comunitários
dentro da própria comunidade, porque conheciam os problemas do lugar, tinham acessibilidade à comunidade, e aí foram contratados inicialmente como bolsistas, mediante processo seletivo público realizado pelas Secretarias de Saúde estaduais e municipais, e também contratados, e permaneceram o contrato de 2 anos, renovado por mais 2 e foram ficando. Só em 1999 foi editado o decreto federal, criando as diretrizes para o exercício da atividade de agente comunitário de saúde. Posteriormente, veio a lei federal, a 10.507, que criou efetivamente a profissão de agente comunitário, e só em 2006 foi criada a profissão do agente de endemias, regulamentada em lei, e posteriormente, com a regulamentação da emenda, a lei 11.350, que regulamentou o regime jurídico, entre outros, que é tema dos próximos capítulos, e em 2014, não muito distante, uma lei federal que alterou novamente o artigo 198 da Constituição, dispondo do piso nacional salarial para a categoria. Nesse próximo capítulo, iremos abordar a alteração constitucional pela emenda 51, a sua regulamentação e constitucionalidade. Inicialmente, para amparar, o legislador se viu diante de uma situação de que a importância dos agentes comunitários e de endemias para o serviço público, principalmente para o Ministério da Saúde, carecia de uma regulamentação profissional, principalmente uma modalidade de ingresso no serviço público que amparasse aqueles agentes que já estavam há mais de 10 anos trabalhando, que não tinham entrado no serviço público sem concurso. E aí surgiu a discussão da PEC 07 de 2003. Essa PEC, ela inicialmente previa a alteração do artigo 37 da Constituição, onde iria dispor 2 modalidades de ingresso no serviço público: ou concurso público de provas e títulos, e exclusivamente, se tratando de agente comunitário de endemias, por processo seletivo. Em virtude de divergência dos próprios legisladores e opiniões de alguns juristas, essa emenda, em 2013, ela só foi promulgada como emenda 51 em 2006, quando o relator do projeto, o deputado Walter Pinheiro, propôs um projeto de lei substitutivo, não mais alterando o artigo 37, e sim o artigo 198, que foi alterado, e aí foi inserido o parágrafo 4º, 5º e o parágrafo 6º. O parágrafo 4 dispôs da autorização aos gestores locais do SUS para contratar agentes comunitários de saúde e agentes de endemias por meio de processo seletivo público, respeitando a especificidade da função e alguns requisitos para a sua atuação. E o parágrafo 5º dispôs que lei federal iria dispor do regime jurídico adotado à categoria e da regulamentação da profissão. E aí, em seguida, veio a lei 11.350, que regulamentou a emenda 51 e dispôs das atribuições dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de endemias. No artigo 8º da lei, dispôs que aos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias contratados sobre a égide da emenda 51, ou seja, por processo seletivo público e não concurso público, se aplicaria o regime seletista, e aí não feriu a autonomia dos gestores, por isso que a emenda é constitucional. Ela oportunizou que o gestor adotasse o regime jurídico que ele tivesse. Ou seja, se o município dispõe de regime jurídico único, aplicaria o regime jurídico único ou aplicaria o regime seletista, que para o legislador seria o mais viável em face da especificidade da função. E a Lei 11.350 também dispôs, que é mais uma prova da constitucionalidade da emenda, no seu artigo 9º, ela deixou a critério do gestor local do SUS de certificar, em cada caso, a existência de anterior processo seletivo público para efeito de dispensa do parágrafo único da emenda. O que é que o parágrafo único da emenda diz? Da emenda 51. Que aqueles agentes que foram contratados e que estavam na função em 14 de fevereiro de 2006 e que foram contratados por processo seletivo ficam dispensados de fazer um novo processo seletivo. E a Lei 11.350 regulamentou dando poder, autonomia ao gestor local do SUS, não podia ser diferente, de que ele certificasse em cada caso a existência desse processo seletivo. E aí, mais uma prova de constitucionalidade da emenda, que o próprio artigo da lei disse: respeitando-se os princípios de legalidade, moralidade, impessoalidade e publicidade, e também de eficiência, princípios basilares da administração pública. E a emenda constitucional 51, segundo o jurista José Afonso da Silva,
Para se alterar a Constituição Federal, é exigido um processo dotado de especificidade. É um atributo da Constituição Federal, mas cita a sua própria rigidez, instrumento de controle de constitucionalidade na via abstrata e concreta. E a emenda 51, ela não teve, tanto no princípio formal, material e circunstancial, foi perfeita, por isso que é constitucional. Os aspectos